A morte de um bebê de 6 meses em Londrina, no Paraná, devido à coqueluche e o aumento de casos de meningite no país reforçam a importância da vacinação. Este trágico incidente que eu mencionei marca o primeiro óbito causado pela coqueluche no Brasil em 3 anos, destacando a urgência de manter a imunização em dia para prevenir doenças que são evitáveis. Nós convidamos o infectologista Marcelo Dayer para conversar sobre esse assunto. O doutor está conectado aqui com a gente. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Wilber. Prazer falar com vocês. Prazer recebê-lo também, doutor, para fazer um alerta importantíssimo, para quem nos acompanha. Queria que o senhor começasse explicando qual que é a importância, então, da vacinação para prevenir doenças como a coqueluche e a meningite, especialmente entre bebês e crianças pequenas. A vacinação, Wilber, tem um papel fundamental para a humanidade, inclusive. Depois da água potável, o instrumento que mais contribuiu para a redução de mortalidade infantil foram as vacinas. E as vacinas vivem hoje, essa crise é relativa ao seu próprio sucesso. Com o sucesso da vacinação e a redução dessas doenças, ou diminuição expressiva desses casos, a população passa a achar que a doença não existe mais, ou está sob controle, e deixa de se vacinar. Com isso, a cobertura vacinal diminui e o número de casos volta a aumentar. Então, a vacinação é fundamental, é importantíssimo para que a gente consiga controlar ou manter essas doenças todas sob controle. Coqueluche, paralisia infantil, sarampo, catapora, são inúmeras doenças que a gente previne através das vacinas. Então, a gente pode dizer que esse aumento que a gente está registrando agora nos casos tanto da coqueluche quanto da meningite é por conta da baixa na imunização? Da coqueluche, com certeza. Da meningite, depende, porque a gente precisa entender qual é o agente que está acontecendo nesse momento. Então, porque a gente tem... Meningite é uma doença que tem vários fatores, várias causas. E nós temos vacina disponível para algumas delas. Então, não dá para dizer que seja só por causa da baixa cobertura vacinal. Mas coqueluche, com certeza, coqueluche, a volta dos casos é devido, sim, à baixa cobertura vacinal. Principalmente nas gestantes. A gente precisa entender que a vacinação da gestante, ela é importante para a proteção da criança, muito mais do que da proteção da mãe. Porque a mãe, quando se vacina, ela está passando anticorpos para a criança. Com isso, a criança, nos primeiros 6 meses de vida, vai estar sendo protegida da coqueluche pela vacina que ela recebeu da mãe ainda na gestação. Então, a vacinação da gestante é importantíssima para o controle da coqueluche nos primeiros meses de vida. Perfeito. No caso específico da coqueluche, como que acontece a transmissão? A transmissão é de pessoa a pessoa, a transmissão pelo ar, então por gotículas. Existe uma estratégia que a gente chama de estratégia casulo, que é quando a gente tem uma criança que acabou de nascer, ela vai começar a se vacinar contra a coqueluche com 2 meses de vida. Está incluída na vacina Penta Brasil. Ela vai tomar a vacina com 2, 4 e 6 meses. Enquanto ela não está totalmente protegida, a gente pode vacinar todos os contactantes. Vacina a mãe, o pai, os avós, quem cuida dessa criança. Com isso, a gente impede a transmissão para a criança. Mas a transmissão é de pessoa a pessoa por gotícula, pelo ar. Então, uma pessoa doente, às vezes com uma doença leve, inclusive, às vezes tem só um pigarro ou uma tosse leve, mas pode ser coqueluche. No adulto, ela pode se manifestar desse jeito e transmite a doença para a criança. Só que na criança, principalmente no recém-nascido, ela pode ser muito grave, inclusive levando a óbito. Então fica o alerta, Quem for visitar um bebê recém-nascido, usar máscara, cuidar da higienização e se tiver alguns desses sintomas aí que o senhor mencionou, é importante que não vá, doutor? Se puder evitar, é bom porque algo que é simples para nós adultos pode ser muito prejudicial quando a gente fala sobre um bebê, quando a gente fala sobre uma criança. Agora eu queria que o senhor tratasse sobre os sintomas, tanto da coqueluche quanto da meningite, porque é importante que os pais estejam atentos para procurar ajuda médica o mais rápido possível. Exatamente, isso é interessante. Isso que você falou da vacina, da visita de IRM, a gente normalmente, quando tem um cachorro em casa, a gente não sai com ele de casa enquanto as vacinas não estão completas. E muitas vezes com a criança a gente não tem esse cuidado. E realmente é importante isso. Em relação a sintomas, na coqueluche,
A criança apresenta tosse, e uma das características da coqueluche é uma tosse que a gente chama de tosse comprida. A criança tosse muito, inclusive ela tem dificuldade de respirar, porque ela tosse tanto que ela não dá tempo de puxar o ar. E às vezes, quando ela puxa o ar, ela faz um barulho, um ruído característico, que a gente chama de guincho expiratório, que é a dificuldade que ela tem para puxar o ar para respirar. E essa tosse no RN, ela é importante, ela é intensa, e ela pode levar, inclusive, à parada respiratória, porque a criança tosse tanto, ela não consegue respirar, ela entra em anóxia e pode ter uma parada respiratória. Já na meningite, os sintomas são diferentes. A criança cursa com febre, dor de cabeça e vômitos. E tem muita prostração. O problema da meningite, o grande problema da meningite, é a rapidez com que a doença se instala. Às vezes a criança começa com um quadro pela manhã, sugestivo de um quadro gripal, e no final do dia ela pode estar internada em estado grave. Isso não só para a criança, mas para o adulto também. Os sintomas são muito parecidos. Dor de cabeça, febre e vômito. Vamos nos cuidar então. Fica o alerta para você que tem criança em casa. Cuide da sua imunização, da imunização também dos pequenos. É fundamental que a gente tenha esse cuidado. O Brasil já foi referência no quesito vacinação. A gente não pode perder isso. Vamos todos manter essa cultura, da vacinação, porque é importante demais. Já está mais do que comprovado. Não tem ideologia política, não tem nada no meio disso. O importante é a gente cuidar de nós e da nossa saúde. E quando a gente faz isso, a gente protege também quem está perto. Doutor, muito obrigado, pelo alerta. Até a próxima. Obrigado, um prazer falar com vocês. E isso que você falou é muito importante. A vacinação não pode ter ideologia política. A vacinação é ciência. E ciência de verdade, ciência séria. Exatamente. Doutor, um abraço.